Olá, meus amigos, tudo bem? Eu sou o professor Jandir e hoje a gente vai estar conversando um pouquinho sobre equação do primeiro grau. No nosso encontro, a gente vai conversar sobre o que é uma equação do primeiro grau, o que a gente quer fazer com uma equação do primeiro grau e, lógico, como resolver uma equação do primeiro grau. Sempre tendo uma dica maneira para estar ajudando a gente aí, tá bom? Mas antes, se você não é inscrito no canal, se inscreve lá, dá essa força para a gente poder crescer juntos, para a gente estudar juntos. Beleza? Então vamos lá. O que é uma equação do primeiro grau, meus amigos? É nada mais nada menos que uma sentença matemática que tem um sinal de igual e também que tenha pelo menos uma letrinha no grau 1, ou seja, ela vai ter um sinal de igual e uma letrinha no grau 1. Vem comigo aqui no quadro para mostrar para vocês, ó. Letrinha no primeiro grau, sinal de igual, equação do primeiro grau. Letrinha no primeiro grau, sinal de igual, equação do primeiro grau. Letrinha no primeiro grau, sinal de igual, equação no primeiro grau. Beleza? Tá bom, Jandir. Então, eu sei que é uma equação do primeiro grau, mas o que eu quero fazer? Bem, a gente quer encontrar o valor dessa letra aqui de tal forma que a nossa igualdade ela fique bonitinha, ela fique certinha. Ou seja, a gente quer determinar um número que vai fazer com que a nossa igualdade ela fique certa. Beleza, gente. Como é que a gente vai trabalhar nisso? Aí sim. Bem, a gente já entra na parte de querer resolver a equação. E como é que a gente vai resolver a equação? O processo é tentando isolar a nossa letra, ou seja, a gente vai fazer com que todos os valores vão se trocando de lado ou trocando de membro, que é assim que é conhecido, e depois disso a gente vai chegar numa conclusão qual é o valor dessa letra. E aí vem a primeira dica. Antes da gente começar a fazer conta ou querer fazer conta, primeiro a gente tem que analisar e observar quais as operações que ali estão acontecendo. Vem comigo mais uma vez no quadro para a gente poder entender. Nesse primeiro exemplo aqui, o que a gente tem? Toda vez que um número está colado com uma letra, isso significa que você tem uma multiplicação. Número colado com letra, multiplicação. E depois a gente vai seguindo a sequência para poder entender. Então vamos lá. Ó. Aqui eu tenho uma multiplicação, aqui eu tenho uma adição, aqui eu tenho uma multiplicação, aqui eu tenho uma subtração, aqui eu tenho uma multiplicação, aqui eu tenho uma adição, aqui eu tenho uma multiplicação, tenho uma adição, aqui eu posso considerar sim como uma subtração, porque se eu colocar o zero aqui na frente faz sentido para mim. Então eu posso considerar assim como uma subtração e aqui também seria uma subtração. Por que eu estou falando desse jeito? Porque aí sim vai vir a segunda dica que eu vou passar para vocês, que é o quê? Que para eu ir isolando essa letra, eu sempre vou trocando os números de lado em relação ao sinal de igual, ou seja, ele sempre vai estar pulando. E toda vez que ele pula o sinal de igual, ele troca a operação. E aí quais são as relações que tem? Eu já deixei aqui desde o início do nosso encontro essa situação para a gente poder entender. Então, ó, se ele está fazendo uma adição, quando ele for para o outro lado, ou voltar, tanto faz, ele vai fazer uma subtração. Se está fazendo a multiplicação, ele vai fazer a mesma coisa fazendo uma divisão, que é o que a gente precisa nesse nosso primeiro encontro para a gente poder entender. Beleza? Então vamos aqui comigo, porque o que interessa mesmo é a gente resolver. Chega de papo, chega de blá blá blá, vem para cá para a gente fazer conta. Então, aqui a gente já tem essa equação já organizada. Primeiro, a gente sempre começa pela soma e subtração para jogar para o outro lado, beleza? Então, vamos lá. Aqui eu tenho a adição, já sei que vai fazendo a subtração. Tá lá a nossa dica lá no cantinho, para a gente não se perder. Então, vai ficar 9 menos 5. 2x é igual a 4. O 2, como está colado, está multiplicando. Se está multiplicando, vai? Boa! Vai dividindo. Então, x é igual a 4 dividido por 2, que vai ser igual a 2. Ou seja, o valor que a gente encontrou sendo 2 é o valor que, quando a gente trocar, ele vai fazer com que os dois lados eles sejam o quê? Iguais. Então, se eu substituir aqui, vai ficar o quê? 2 vezes 2, 4, com mais 5, ou somando com 5, 9, e é esperado que seja 9. Fechou. Nesse segundo caso, e o terceiro também é parecido, a gente tem que fazer o que primeiro? Pegar todas as letras que estão espalhadas e colocar juntas de um mesmo lado. Depois a gente volta a fazer o mesmo processo de jogando para lá, subtração e tudo mais. Então a ideia é fazer isso para a gente poder organizar. Então quando a gente faz essa organização, ó, esse 5y aqui, ele está do outro lado, trago ele de volta. Só que quando eu trouxer ele de volta, eu tenho que respeitar a operação.
Aqui eu posso considerar como se estivesse fazendo uma adição com o zero, pensando da mesma forma aqui também. Então, se ele está fazendo uma adição com o zero, ele vai estar voltando fazendo uma subtração. Então, vai ficar 3y menos 5y. E aí, ó, esse 3 aqui está fazendo uma subtração. Como ele não tem letra, eu jogo ele para o lado de quem não tem letra para poder justamente organizar. Então, joguei ele para o outro lado fazendo conta de... Opa, está subtraindo, vai fazendo uma... Isso, então vai ficar 7 mais 3, continuando, ó, 3y menos 5y menos 2y, meus amigos. Então, 7 mais 3 vai dar 10. E aí, ó, o menos 2 está multiplicando, passa para o outro lado fazendo o que mesmo? E isso é o tempo todo fazendo essa jogada. Vai mais, vem menos, multiplica, é o tempo todo fazendo essa jogadinha. Então vai ficar fácil para vocês entenderem. Então, ó, menos 2, divido 10 com 2, eu sei que vai dar 5. Na multiplicação e na divisão, vale a regra do sinal. Mais com menos vai dar menos, menos com mais vai dar mais. Ou seja, sinais diferentes vai dar negativo. Então, nesse caso, menos 5 é o resultado da nossa equação. Sem perder o ritmo, vamos para esse exemplo aqui? Vem comigo. Ó, organizei aqui, então vai ficar 6e mais 2e. Isso vai ser igual a menos 7 menos 9, porque o 9 ele está somando aqui, não é à toa, tá? Então, eu vou somar 6 com 2, vai ficar 8z. E aí vai ficar menos 7 com menos 9, menos 16. De novo, o 8 está multiplicando, vai para lá mais uma vez o quê? Isso, dividindo. E aí vai ficar menos 16 dividido por 8. Mais uma vez a mesma situação. 16 dividido por 8 vai dar 2. E aí, ó, o menos vai valer porque menos com mais vai dar menos, porque são sinais diferentes. Então vai ficar menos 2, é o resultado final. Ok? Então, com esses 3 exemplos aqui, a gente começa a entender melhor um pouco mais das nossas equações aí, tá bom? Espero que eu tenha ajudado vocês, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, curtem o vídeo. Deixem lá nos comentários algum assunto de matemática ou assunto de física que vocês queiram que eu abordem aqui. Tá legal? No mais, ó, sintam-se abraçados. Valeu, fui!